E ontem, eu vou passar aqui para a Valentina, que ela está acompanhando bem essa história, e o Tasso também, surgiu uma personagem explosiva aí nesse caso todo, que é uma relação desse careca do INSS com o filho do presidente Lula, o Lulinha, né, o Fábio Luiz Lula da Silva, que é também uma personagem já bastante conhecida de quem acompanha o noticiário policial no Brasil, porque lá no primeiro governo do pai, o Lulinha foi beneficiado, né, com um aporte de 5 milhões de reais numa empresa que ele tinha que chamava Game Corp, pela Oi. Na época a operadora de telefonia se chamava Telefônica. O governo Lula mudou algumas regras que favoreceram a Oi e depois disso eles aportaram 5 milhões de reais numa empresa do Lulinha, de games, de jogos que aparecia na televisão. E antes disso, o Lulinha ele era estagiário num zoológico, então de repente ele vira um mega empresário e o Lula deu uma entrevista na época justificando que o filho era o Ronaldinho dos negócios. Você vê como essa história é antiga, porque na época o Ronaldo Fenômeno, né, estava no auge e o Lula comparou os dois. E agora ele surge de novo. E como é que é, Valentina, o que o Lulinha está fazendo nessa história? Como é que ele apareceu aí com o careca do INSS? Então, Andresa, a participação do filho do presidente, do Lulinha, na história da farra do INSS, ela sempre rondou a CPMI, né? A gente que está acompanhando desde o início, a gente sabe que a tentativa ali de trazer o nome do Lulinha e de outras figuras ligadas ao presidente, ela acontece desde o princípio nas discussões políticas mesmo da CPMI. O que mudou, né, ontem, o que veio à tona? Surgiu, né, uma matéria na imprensa também, que foi dada em primeira mão pelo Poder 360 e depois a coluna da Andresa, né, meu colega André Chalders, ele confirmou que existe uma figura que é uma testemunha, um ex-sócio ali do careca, né, do Antônio Carlos, que ele menciona, né, que o Lulinha, o filho do presidente, receberia uma mesada, né, do Antônio Carlos Antunes. Por que ele receberia Antônio essa Careca mesada? Carlos Antunes. Exatamente, ele receberia uma mesada do careca. O que justifica o recebimento dessa mesada? E aí é preciso voltar um pouquinho atrás, numa história que já foi contada inclusive pela coluna do Tássio. Existe uma história, né, do careca, além da questão dos descontos associativos, relacionadas a uma empresa de produção de cannabis medicinal, né, do careca, e que essa empresa, de alguma forma, estava tentando uma entrada dentro do Ministério da Saúde. O Metrópolis noticiou no passado, né, antes dessa notícia relacionada com o Lulinha, que essa empresa, junto com uma outra figura que também é ligada ao Partido dos Trabalhadores, que é a Roberta Luquessinger, não consigo aprender ainda a falar o nome dela, mas essa figura que o careca tentou ter uma entrada ali dentro do Ministério da Saúde para obtenção de contratos dentro do Ministério da Saúde. E o que isso, né, por que isso é importante nesse momento? Porque seria justamente essa relação que liga o Lulinha ao careca e ao recebimento dessa mesada. Vou explicar. A justificativa apresentada pela testemunha, que foi ouvida pela Polícia Federal, né, e a gente teve acesso também a esse depoimento na coluna, não vou citar o nome porque virou inclusive uma polêmica, né, do uso ou não do nome dessa testemunha dentro da própria CPMI, porque é uma investigação que ainda está em curso pela Polícia Federal. Essa figura, que é um ex-sócio ali do careca do INSS, ela apontou que o Lulinha faria parte do núcleo político que ajudaria o careca a entrar dentro do Ministério da Saúde na venda de canabidiol para o sistema público de saúde. E aí não sei o que estou falando, né? É uma acusação de uma testemunha de um ex-sócio do careca. Essa testemunha afirmou, né, ali no depoimento dele à Polícia Federal, que para fazer esse processo de influência política, o Lulinha estaria recebendo essa mesada do careca. E aí é importante deixar claro que isso é um processo ainda de investigação, né? O que a gente tem aqui é um depoimento, né, que foi dado por uma testemunha, mudou o jogo ali dentro da CPMI. Ontem a gente teve a última sessão, a última oitiva do ano, e esse assunto pautou a oitiva, obviamente, porque a gente está falando do filho do presidente Lula, né? Não é qualquer pessoa. E tem várias questões que complicam aí a imagem do Lulinha. Quais são as questões que complicam a imagem dele, né?
a própria ausência dele no Brasil. É uma questão que, enfim, foi noticiado pela própria Andresa, uma matéria, que dentro da CPMI começou a ser questionado por que o Fábio Luiz não está no Brasil. Ele se mudou para a Espanha, né, logo quando começou as investigações ali da CPMI, e isso levantou uma suspeita dentro dos parlamentares, questionando justamente essa ausência dele aqui. Uma outra questão é porque a própria convocação dele na CPMI foi barrada, né, pela base do governo dentro da discussão dentro do Senado. Eu acompanhei essa votação. Foi apresentado o requerimento para a convocação do Lulinha, depois da matéria do Poder 360, que apresentava essa denúncia do recebimento da mesada, e o governo indicou para os seus deputados e senadores para votarem contra esse requerimento, e esse requerimento acabou barrado, né? A gente sabe que tem todo um contexto político de um interesse de trazer um filho do presidente Lula para dentro de uma CPMI, mas também existem vários indícios, né? O nome dele está circulando, esse assunto da farda do INSS desde o princípio, e tem várias questões que não foram explicadas ainda. Aqui já mostrando muito bem os parlamentares que votaram contra, né, essa convocação do filho do presidente Lula na CPMI, e aí, né, vira sempre uma disputa de narrativas no meio da política. Por quê? O careca do INSS, ele é uma figura que ele já ficou emblemática dentro da CPMI, né? O Tássio, que está acompanhando desde o início, sabe. Ele não está envolvido só num negócio, ele não está envolvido só num desconto associativo. Mas aproximá-lo do Lulinha é um grande escândalo, né? Porque um recebimento de uma mesada, de uma figura que é tão emblemática, e a gente sabe que essa história da própria farra do INSS, ela foi sensível ao governo desde o início, então vira uma disputa de queremos trazer o Lulinha para que ele esclareça essa relação, se há mesada, né, qual que é a relação dele com o careca afinal. E do outro lado do governo, não queremos envolver o nome de um filho do presidente num contexto tão sensível. Ainda mais caminhando para um ano de eleição, né? Diz que o volume de recursos, segundo lá o depoimento, chegaria a 25 milhões de reais, seria um dinheiro antecipado para o Lulinha nesse negócio aí da venda de cannabis, né, Tássio? Tem alguns outros fatos também que envolvem o Lulinha, e até hoje o Lulinha não negou que conhecesse o careca do INSS, né? Acho que eles até fizeram viagem juntos, né, Tássio? Segundo o denunciante, essa testemunha, o Lulinha e o Careca chegaram a fazer viagem juntos. Complementando um pouco aqui a fala da Valentina, tem dois personagens que são interessantes, que ligam, que ajudam a comprovar essa ligação, né? Além dessa testemunha, tem alguns fatos comprovados, já publicados, inclusive, que ajudam a mostrar essa relação. Um é a Roberta Lussinger, que a Valentina citou. A Roberta que é outra personagem... desculpa te cortar, Tássio, mas também é outra personagem que ninguém conhecia e de repente ela surge. Aí conta um pouquinho também quem é a Roberta, porque vai se ouvir falar muito dela. Pode deixar. A Roberta, ela é uma herdeira de um banqueiro, ela ficou conhecida como herdeira de um banqueiro, porque o sobrenome dela, o avô dela foi dono de banco, coisa nesse sentido. Mas a Roberta, o primeiro destaque da Roberta foi em 2017, 2018, quando o Lula foi preso, e ela falou que ia fazer uma doação ali de não sei quantos mil reais para o ex-presidente Lula. Isso chegou a ser pautado na imprensa, quem é essa tal de Roberta. Depois disso ela chegou a fazer uma candidatura ali para deputada federal, e até então ela era uma pessoa desconhecida do público em geral. Só que a Roberta, ela é muito, muito, muito próxima da família do presidente Lula, do Lulinha. Tem várias fotos com o próprio presidente Lula e chama a esposa do Lulinha de melhor amiga, assim. Tem fotos da Roberta com a esposa do Lulinha e mostra essa intimidade ali que as duas têm. A Roberta, o que a gente tem de prova é que a Roberta chegou a fazer lobby no Ministério da Saúde com o careca do INSS. A gente chegou a publicar isso na coluna, que são registros de entradas, tanto do careca quanto da Roberta, no Ministério da Saúde ali, e eles chegaram, inclusive, a entrar ali no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento ali, com o indivíduo que os dois estavam fazendo lobby juntos. Inicialmente, eles apresentaram o nome de uma empresa de telesaúde,
que estariam representando essa empresa de telesaúde. Não está claro exatamente qual que era o interesse dessa empresa no Ministério da Saúde, mas logo depois o próprio Careca entra no Ministério da Saúde ali, dizendo que estava representando a WorldChem, que é essa empresa de cannabis dele, que foi aberta em 2023, que não tinha negócios muito concretos, mas talvez ele estava construindo a ideia que existe justamente através dessa testemunha, que ele estava atrás de um contrato de 600 milhões de reais que seria feito ali dentro do Ministério da Saúde por meio de uma licitação que não se sabia se seria uma licitação direcionada ou se seria já um contrato ali direcionado para essa empresa do Careca do INSS. Então, a Roberta é essa personagem que já tem uma prova concreta de que ela conheceu o Careca e que ela atuava junto com o Careca. O outro personagem que também é muito importante nessa história, que liga tanto o Careca ao Lulinha, é o Berger, que na época desses encontros ele era secretário executivo do Ministério da Saúde e hoje ele é assessor direto do presidente Lula. Ele está ali dentro do Palácio do Planalto. Ele é um cara muito antigo, aí a Andresa pode explicar melhor quem é o Berger dentro da política, mas é um cara já bastante conhecido ali, sobretudo nos bastidores, por essa relação muito próxima ali com o presidente Lula. O Berger, ele recebe tanto o Careca quanto a Roberta no Ministério da Saúde para tratar, inclusive, de cannabis, né? O Careca entrou 5 vezes no Ministério da Saúde, o Berger contou para a gente que uma vez, ele lembrava-se de uma vez dessas reuniões, e que nessa reunião eles trataram de cannabis, não é uma coisa que o Berger nega, e que justamente ajuda a desenhar essa trama aí, esse negócio ali que estava se desenhando dentro do Ministério da Saúde, envolvendo um dos principais personagens aí da política. A gente está vendo aí a foto da Roberta, né? Ela foi uma apoiadora aí grande do presidente Lula nas eleições. Por que o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde ele é loteado pelo PT de cima a baixo, né? Desde que a Anísia era ministra, já era loteado ali, e o comando do Ministério já era do ministro Padilha, que depois ela cai e o Padilha assume de vez ali o Ministério. Aqui em Brasília se dizia o seguinte, que o Padilha era um ministro de 2 pastas, né? Ele comandava as relações institucionais e também o Ministério da Saúde. E o número 2 do Ministério é o Sodenberg Barbosa, que é esse Berger, conhecido assim que o Tássio falou, que é um militante do PT, filiado ao PT, e que, na verdade, comandava ali todo o Ministério e não saía R$1 do Ministério sem a chancela do Berger, e ele tinha essa comunicação direta ali com o gabinete do presidente Lula, e agora a gente descobriu que ele recebeu o Careca do que está na agenda, né, Tássio? Porque muita coisa nem aparece na agenda, eles escondem, a gente não consegue saber quantas vezes de fato e com quem eles falaram nos ministérios, e justamente para tratar desse assunto da cannabis. É bom que se diga, mas não era do cargo dele receber as pessoas, né? Essa não era a função deles. Não é sempre assim que ocorre em Brasília, né? Para você conseguir, eu tenho conversado com bastante empresários, principalmente que atuam na saúde, para você conseguir uma agenda com esse pessoal lá, olha, precisa ter muita intermediação para que eles recebam, porque não é assim, né, só ligar e pedir uma agenda que todo mundo é recebido, ainda mais com o número 2 aí do Ministério. Então tem muitas pessoas que ainda vão surgir, e por isso também, né, isso explica muito porque que o governo lutou tanto contra a instalação da CPMI e do INSS.